Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições de fé no livro de Josué. A lição número 13, escolham hoje. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O tema de hoje é escolham hoje. Verso para memorizar na lição de sábado. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. O capítulo final de Josué se dá no contexto de uma cerimônia de renovação da aliança, mas dessa vez conduzida pelo líder idoso de Israel, embora não seja uma aliança propriamente dita, mas um relato de uma cerimônia de renovação da aliança. O capítulo possui os elementos dos tratados de sucerania do Antigo Oriente. Número 1. Pergâmulo no qual o suzerano, o iniciador do tratado, é identificado. 2. O prólogo histórico que descreve o relacionamento entre o suzerano e o vassalo. 3. As estipulações da aliança pedindo ao vassalo que manifeste total lealdade ao suzerano com base na gratidão e motivado por ela. 4. Bênçãos pela obediência e maldições pela quebra da aliança. 5. Testemunhas do juramento do vassalo. 6. Depósito do documento para leitura futura. E o 7º, ratificação da aliança. Josué se aproximava do fim de sua vida. Não havia nenhum substituto à vista. A renovação da aliança era um lembrete para Israel que seu rei era o próprio Yahvé e que permanecesse fiel a ele, desfrutaria da sua proteção. Israel não precisaria de um rei humano. Como uma nação teocrática, precisava ter sempre em mente que o seu único rei era o Senhor. Lição de domingo: vocês estavam lá. Depois que Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Josué 24, verso 1. Siquém foi o lugar que Abraão havia construído um altar ao chegar àquela terra e onde Deus lhe dera a promessa da terra prometida pela primeira vez. Gênesis capítulo 12, versos 6 a 7. Coisa mais maravilhosa, povo de Deus, é você pisar aonde que os seus patriarcas pisaram, que fizeram ali a boa obra, que fizeram a ação. Que coisa maravilhosa que os patriarcas do passado sentiram. Da mesma terra que Abraão e todo o povo pisou. Que coisa maravilhosa. Agora, quando as promessas feitas a Abraão haviam sido cumpridas, Israel estava renovando a aliança com Deus no mesmo lugar em que primeiro promessa tinha sido feita no início. O apelo de Josué relembra as palavras de Jacó: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Josué 24, 23 e Gênesis 35, versos 2 a 4. A geografia do evento por si só transmitia o chamado para demonstrar a lealdade total ao Senhor, rejeitando todos os outros deuses. Primeira pergunta, leia Josué 24, versos 2 a 13. Qual é a ideia principal da mensagem de Deus para Israel? Deus é o principal agente das ações do passado revisado. Tomei, dei, enviei, atormentei, fiz, te tirei, te livrei e etc. Israel não era o protagonista da narrativa, mas seu coadjuvante foi Deus, que havia criado Israel.
Se ele não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos. A existência de Israel como nação não era mérito de nenhum de seus ancestrais, mas a obra exclusiva da graça de Deus. O fato de os israelitas serem estabelecidos na terra prometida não era motivo para se vangloriarem, mas a própria razão pela qual deveriam servir a Deus. O discurso do Senhor contém uma mudança que ocorre 5 vezes entre vocês e eles. Os antepassados, os ancestrais e a geração de Siquém foram tratados como um só. Josué estava procurando mostrar que Moisés já havia afirmado em Deuteronômio capítulo 5, verso 3, que o Senhor não havia feito a aliança apenas com os antepassados, mas com todas as pessoas que estavam presentes no momento do discurso de Josué. A grande maioria que estava lá não tinha vivenciado o êxodo, nem todos estiveram no Horebe. No entanto, Josué disse que todos eles estiveram no Horebe. No entanto, Josué disse a todos eles lá, em resumo, as lições do passado deviam ser apropriadas pelas novas gerações. O Deus que atuou em favor dos antepassados no passado está pronto para agir em favor da geração atual. Pergunta no rodapé. Como a igreja, de que maneira como a igreja, de que maneira podemos ter melhor senso de responsabilidade corporativa, ou seja, compreender a ideia de que fazemos afeta todo, do que o fazemos afeta todos na igreja, é as suas consequências, é os seus atos que que entristece todos na igreja. É inveja, é como se diz, reparando na roupa da outra, é estar lá para a comunhão e não ficar reparando nos outros. Lição de segunda-feira, com sinceridade e verdade. Pergunta número 2. O que Josué pediu que os israelitas fizessem? Josué 24, versos 14 e 15. O que significa servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? O apelo de Josué expressava claramente o fato de que Israel precisava decidir-se. Por meio da lealdade ao Criador, manteria sua identidade especial e viveria na terra prometida, ou se voltaria a ser mais um entre muitos povos idólatras, sem identidade, propósito ou missão claros. A escolha era deles. O apelo era duplo. O apelo de Josué era duplo. Israel deveria temer o Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Josué 24:14. Temer o Senhor não significa viver em constante medo e insegurança emocional. Ao contrário, refere-se à reverência e ao temor que resultam do reconhecimento da insondável grandeza, santidade e infinitude de Deus, por um lado, de nossa pequenez, pecaminosidade e finitude por outro. Temer a Deus é ter uma consciência constante da magnitude de suas exigências, um reconhecimento de que Ele não é apenas nosso Pai Celestial, mas também nosso Rei Divino. Essa consciência levará a uma vida de obediência ao Senhor. Levítico capítulo 19, verso 14, capítulo 25, verso 17, Deuteronômio, capítulo 17, verso 19, 2 Reis, capítulo 17, verso 34. Embora a palavra temor descreva a atitude interior de que devia caracterizar um israelita, o resultado prático da reverência a Deus era o serviço. O serviço era exigido de Israel, era caracterizado por 2 termos hebraicos traduzidos com as seguintes expressões: com integridade e com fidelidade. O primeiro termo, tamim, é usado especialmente como adjetivo para descrever a perfeição do animal sacrificado. O segundo termo que descreve o serviço de Israel é fidelidade ou verdade, ou, em hebraico, emet. O termo geralmente significa constância e estabilidade. Geralmente se refere a Deus cujo caráter é essencial, caracterizado pela fidelidade, que se manifesta em relação a Israel. Alguém fiel é confiável e fidedigno. Basicamente, Josué estava pedindo a Israel que manifeste a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado
para com seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade extrema com suas exigências, mas daquilo que vem do coração. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. É assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Jesus. Pergunta no rodapé: o que significa para você servir ao Senhor com integridade e com fidelidade? Quais são um dos fatores da distração que impedem sua total devoção a Deus? Quer dizer, o que impede é o pecado, mas servir com integridade e com fidelidade é ser fiel total a Deus, com seus mandamentos, suas leis, e aceitar Jesus em seu coração e sua mente sempre. Lição de terça-feira: livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Essa era exatamente a ideia apresentada pelo verbo escolher, ver Josué 24, 22. Em outras passagens, o termo pecar, ou escolher, descreve a eleição de Israel por Yahvé. Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7, capítulo 10, versos 15 e capítulo 14, verso 2. Israel era livre para rejeitar Yahvé após a sua eleição divina, mas isso seria absurdo, sem sentido. Israel poderia aceitar a Deus e continuar a viver ou dar as costas a ele e deixar de existir. Pergunta número 3. Qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? Josué 24, 16 a 18. Por que Josué reagiu daquela maneira à resposta deles? Josué 24, 19 e 21. Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas de seus antepassados como o nosso Deus. Josué 24, 17 e 18. A quem estavam dispostos a servir com fidelidade total. Depois uma afirmação tão inquestionável de sua lealdade, esperaríamos palavras de afirmação e encorajamento de Josué. No entanto, esse não é o caso. O diálogo entre Josué e o povo apresenta uma grande reviravolta, na qual Josué parecia desempenhar o papel advogado do diabo. Ele deixou de falar sobre providência de graça de Deus, havia revelado no passado, e passou a destacar as dificuldades de servir a Deus. Josué havia conhecido a estabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus. Êxodo capítulo 19, versos 8, capítulo 24, verso 3, Deuteronômio capítulo 5, verso 27, mas que tinha se esquecido rapidamente de suas promessas. Êxodo 32. Assim, Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, a decisão de servir a Deus é séria. Ela terá de moldar toda a nação de acordo com a revelação de Deus. As bênçãos de buscar esse objetivo são evidentes, mas as consequências da desobediência também devem ser bem compreendidas. O perdão dos pecados não é um dever, não é um direito infalível da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Em segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal, e não algo imposto por um líder, nem mesmo por Josué. O terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Êxodo capítulo 20, versos 1 a 2 e Deuteronômio capítulo 5, versos 6 a 7. Lição de quarta-feira: os perigos da idolatria. Pergunta número 4. Leia Josué 24, 22 a 24. Por que Josué precisava repetir seu apelo para que os israelitas se livrassem de seus ídolos? A ameaça da idolatria não é teórica. Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto semelhante, Moisés havia pedido a mesma decisão. Deuteronômio capítulo 30, versos 19 a 20.
O Deus agora em questão não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio deles. Assim, Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor. O termo hebraico usado aqui, nata, significa esticar, dobrar. Ele descreve um Deus que se inclina e ouve as orações. 2 Reis, capítulo 19, versos 16. Salmos, capítulo 31, versos 2 a 3. Daniel, capítulo 9, verso 18. Essa também é uma atitude exigida de Israel mais tarde pelos profetas. Isaías, capítulo 55, verso 3. Jeremias, capítulo 7, verso 24. Ela é empregada para indicar a apostasia de Salomão quando seu coração se inclinou para deuses estrangeiros. 1 Reis, capítulo 11, versos 2, 4 e 9. O coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar ou ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes de nossa parte para incliná-lo a cumprir a vontade de Deus. A resposta dos israelitas é literalmente a seguinte: daremos ouvido à sua voz. Essa expressão destaca o aspecto relacional da obediência. Israel não deveria simplesmente seguir uma rotina de regras sem vida. A aliança trata de um relacionamento vivo e com o Senhor que não pode ser totalmente expresso por meros regulamentos. A religião de Israel nunca teve a intenção de ser legalista. Em vez disso, deveria ser uma relação constante de fé e amor com o Salvador Santo e Misericordioso. Mesmo após o povo dizer 3 vezes que serviria ao Senhor, como Josué ordenou, envolvia remover os deuses estrangeiros no meio deles. Não há relatos de que isso realmente tenha acontecido. Ao longo de todo o livro, o cumprimento das ordens de Josué ou de Moisés são mencionados como exemplos de obediência, mas a ausência disso no fim do livro deixa um aberto apelo de Josué. Um apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava apenas à geração de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus que ler ou ouvir essa mensagem. Pergunta no rodapé: quantas vezes você prometeu ao Senhor que faria algo, mas não o fez? A gente prometeu, mas é complicado, né? A gente é falho. Não prometemos o que prometemos, não fez o que prometemos a Deus. Por que não o fez? O que a resposta lhe diz sobre a graça de Deus? A graça de Deus é tremenda, é verdadeira 100%. Nós que não merecemos. Quinta-feira, lição de quinta-feira, terminando bem. Pergunta número 5. Leia as últimas palavras do livro de Josué que foram escritas por um editor inspirados por Deus. Josué 24, 29 a 33. De que forma essas palavras não se referem apenas ao passado, à vida de Josué, mas também ao futuro? O epílogo que relata a morte de Josué e de Eleazar, o sumo sacerdote, encerrou o livro de Josué com um final sóbrio. Ao descrever o enterro de Josué e de Eleazar e de ossos de José, o autor apresentou um contraste entre a vida fora da terra prometida e o início da vida dentro dela. Não havia mais necessidade de ficar vagando. Os restos mortais dos líderes não precisavam mais ser carregados com eles. Os patriarcas sepultaram seus parentes na caverna de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron. Gênesis capítulo 23, versos 13 e 19, capítulo 25, versos 9 e 10. Enquanto os ossos de José foram sepultados em Siquém, no campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor. Gênesis 33, 19. Agora a nação enterrava seus líderes no território de sua própria herança, expressando assim um senso de permanência. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade de Yahvé é fio condutor da história que liga a posteridade de Israel ao seu presente e futuro. Os últimos parágrafos do livro ligam toda a narrativa de uma história maior do passado e também abrem um caminho para o futuro. O ex-arcebispo da Cantuária, Inglaterra, George Carey, em um discurso proferido na Igreja de Santíssima Trindade, Shasbon declarou que a Igreja Anglicana estava a uma geração de extinção. De fato, a Igreja está sempre a uma geração de extinção.
E assim foi com o povo do Deus do Antigo Testamento. Um grande capítulo da história de Israel havia chegado ao fim. O futuro do povo dependia do tipo de resposta que ele daria às muitas perguntas que dizem respeito ao futuro. A Israel seria fiel ao Senhor? Será que conseguiu continuar a tarefa inacabada a possuir a terra prometida? Conseguiria se apegar a Yahvé se não o viver com a adoração de ídolos? Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor, mas será que a próxima geração manteria a mesma direção traçada por seu grande líder? Cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, deve responder essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana de como se relacionarem com as verdades que receberam. Pergunta no rodapé. Josué, assim como Paulo podia dizer, combati o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Qual foi a chave para o sucesso de Josué, que conseguiu liderar o povo até a terra prometida, com grandes batalhas? Que decisões você precisaria tomar hoje para terminar com a mesma certeza de salvação? Que nós vencemos as nossas batalhas diárias da vida e de ter tempo para Jesus e aceitar Jesus em nossos corações. E assim conseguiríamos vencer. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Entre as multidões que saíram do Egito, havia muitos que tinham sido adoradores de ídolos, e tal é o poder do hábito que a prática continuou secretamente, até certo ponto, mesmo depois do estabelecimento em Canaã. Josué tinha consciência desse mal entre os israelitas e percebeu claramente os perigos que resultariam disso. Ele desejava sinceramente ver uma reforma completa entre o exército hebreu. Embora uma parte da hoste hebraica fosse adoradora espiritual, muitos eram meros formalistas. Alguns eram idólatras de coração, que se envergonharia de reconhecer como tais. Ellen G. White no Sing of Times, 19 de maio de 1881. Essa solene aliança foi registrada no livro da lei, para ser sagradamente preservada. Josué ergueu então uma grande pedra debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor e disse Josué ao todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunha, porque ela ouviu todas as palavras do Senhor, que ele nos falou. Portanto, vos será por testemunha para que não negueis o vosso Deus. Aqui Josué afirma claramente que suas instruções e advertências ao povo não eram suas próprias palavras, mas a palavra de Deus. Essa grande pedra permanece para testificar às gerações seguintes, e seria uma testemunha contra o povo, caso eles voltassem a degenerar em idolatria. Ellen G. White no Sing of Times, no dia 26 de maio de 1881. Então, povo de Deus, essa foi a última lição do livro de Josué. As lições de fé no livro de Josué. Semana que vem, a lição é nova. É outra lição, de janeiro, fevereiro e março. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de contribuição para chegar os vídeos para vocês. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!